Olá, seja bem-vindo ao Cubo Suite. E nos próximos vídeos, você vai passar pelo onboard da ferramenta, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para começar um projeto dentro do Cubo, criar o seu funil, criar os estágios, convidar os usuários e deixar tudo preparadinho para começar o seu projeto da forma mais fácil e rápida possível. Então fica ligado nesse vídeo e nos próximos para você entender o passo a passo do que você precisa para configurar o seu projeto, e eu garanto para você que vai ser bem simples. Então começando pela tela de funis, que é essa tela que você está vendo, basicamente aqui dentro você consegue verificar todos os estágios e todas as negociações de um funil específico. Para criar um novo funil, basta você clicar aqui em cima e criar funil e preencher os dados desse formulário para criar o primeiro funil. A partir do momento que você criou um novo funil, você pode criar novos estágios a partir da aba de configurações dentro do funil, adicionar estágio. E aqui você pode criar quantos estágios você quiser, inclusive ativando a estagnação ou não. Se você clicar em ativar a estagnação, você pode selecionar quantos dias são para estagnar. A partir do momento que há uma estagnação configurada para um estágio do funil, como por exemplo esse primeiro estágio aqui, se eu criar uma negociação, vou criar uma negociação exemplo para vocês verem. Para criar essa negociação, basta preencher todos os dados desse formulário ou apenas os que você tiver, como por exemplo título e pessoa, e clicar em criar pessoa, por exemplo. Logo em sequência a gente coloca um telefone, posso atribuir uma empresa ou não. A partir do momento que eu clico em próximo, ele vai mostrar todos os campos personalizados do projeto. Como a gente está criando a nossa primeira negociação de exemplo, eu não vou preencher nenhum desses campos, mas você pode preencher no seu projeto se você quiser. Como aqui é só um exemplo da estagnação, não vou adicionar produtos agora, mas basicamente ao momento que você clica, ele já cria essa negociação aqui dentro. Se eu atualizar a tela, você pode ver que ele já vem com a badge de previsto para estagnar, ou seja, essa negociação já está perto do prazo pré-estabelecido de um dia, então ela precisa ser priorizada em relação às outras, porque ela vai atrasar. Quando ela atrasa, se passar um dia, por exemplo, amanhã, aí esse emblema fica vermelhinho com o estagnado, ou seja, mais prioridade ainda. E aqui vocês podem ver que dentro do WhatsApp Web eu acabei de receber esse lead, tá vendo aqui, ó, novo lead recebido, na negociação exemplo, no funil exemplo, no estágio de novos contatos, para o lead pessoa exemplo, aqui o telefone do contato. Eu poderia tanto clicar aqui para abrir essa negociação, eu poderia ver diretamente essa negociação dentro do Cubo. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir esse contato e eu já posso começar a falar com ele direto. Isso é uma funcionalidade que é enviada pelo bot do Cubo, ele está automaticamente em todos os projetos, desde que você ligue o campo específico. Dentro das configurações do usuário, vai selecionar qual que é o usuário que você quer, vai editar ele e lembrar sempre de ativar essa caixinha para receber notificações pelo WhatsApp. A partir disso, todas as vezes que tiver uma nova negociação como essa daqui, vai chegar a notificação automaticamente para o usuário responsável. Falando em usuário responsável, como que você decide qual que é a regra de distribuição de negociações dentro de um funil? Basicamente, você clica em configurações aqui em cima, split de negociações, ele vai mostrar aqui o split automático, ou seja, ele vai mostrar todos os usuários que estão dentro desse funil e você pode definir quantos leads cada um dele recebe. Então aqui você pode ver que o Cubo CRM, por exemplo, ele é um usuário administrador, ele está aqui só para visualizar, ele não recebe leads. Já eu tenho uma distribuição de 1 para cada outro usuário desse projeto. Se eu quiser, nesse caso, por exemplo, que o Igor receba 2 antes do WebDev receber 1, eu só preciso arrastar esse botãozinho. Se eu quiser que cada um receba 2, é só arrastar para cá. Se eu quiser que cada um receba 1 de cada vez, é só deixar todos os usuários que você quer a distribuição de lead com, que vai rolar 1 para cada um. Quando chega no último, ele zera o contador e começa desde o primeiro. Outra coisa interessante que a gente vê nessa tela são os campos personalizáveis no card, ou seja, além dos campos personalizados do projeto, a gente pode criar campos que mostram no card, para o operador não ter que ficar entrando na negociação. Você pode ver que esse primeiro lead que a gente acabou de criar aqui, ele só carrega o telefone e o nome da pessoa. Já eu tenho outros leads em outros estágios desse funil que carregam mais informações, como por exemplo, fonte de prospecção, mercado de atuação, esse daqui já carrega a quantidade de funcionário. Então a ideia aqui é que os campos mais relevantes do seu negócio, eles estejam configurados para aparecer no card. Como que você faz isso? A partir de configurações, campos personalizados, você pode criar qualquer campo para o seu negócio, como editar para aparecer um campo específico. Vamos criar aqui o campo exemplo, vou definir que ele é um campo do tipo texto e vou colocar para mostrar no card. Vou adicionar esse campo personalizado aqui dentro. Agora, se eu abrir aquela negociação que a gente estava falando mais cedo, se eu procurar aqui nos campos personalizados, aparece aqui já o campo personalizado, campo exemplo, eu posso adicionar, por exemplo, um valor, exemplo, e a partir do momento que eu salvar esse campo, se eu voltar para a tela de funis, agora esse campo personalizado aparece no card. É importante salientar que nem todos os campos personalizados do seu projeto precisam aparecer no card, para esse card não ficar muito grande, para ele não ocupar mais espaço e acabar prejudicando a visualização do funil. A ideia aqui é mostrar os campos que são mais necessários para a interação do seu operador, ou seja, um campo que ele precisa saber antes mesmo de abrir uma negociação, você já deixa mostrando no card, facilita bastante a utilização do CRM. Nessa tela também você consegue ver todas as atividades que tem no card. Você pode ver nessa última oportunidade que eu tenho aqui em assinatura fechada, por exemplo, que eu tenho 3 atividades do tipo WhatsApp e uma atividade do tipo tentativa de contato para ser realizada nessa negociação. Essa daqui já tem só uma tentativa de contato e essas 3 primeiras não tem nenhuma atividade para elas, mas eu poderia criar uma atividade automaticamente só clicando aqui, por exemplo, selecionando o tipo da atividade, como por exemplo enviar um WhatsApp, qual o usuário que vai executar, qual é o título
título dessa atividade e a data que ela deve ser executada. Vou colocar que ela deve ser executada por mim mesmo, exatamente no momento que eu estou fazendo essa gravação, e vou colocar aqui na descrição para enviar a mensagem modelo. A partir do momento que eu adicionar essa atividade, você pode ver que ela já vai mandar para mim a notificação, já faz o barulhinho. Se eu atualizar essa tela aqui, você pode ir comigo que ela vai aparecer no card, já tem uma atividade prevista, e ao mesmo tempo, se eu abrir a minha tela de atividades aqui na lateral, já mostra essa atividade ser realizada. Então, além de mostrar aqui no card, numa visão geral mais ampla de todas as atividades a serem realizadas para cada uma das negociações, eu posso ver quais são as específicas que eu mesmo tenho que realizar. Aqui no momento em que eu realizo essa atividade, se eu clicar aqui, ela automaticamente já vai dar como concluída, e se eu abrir essa negociação, ela vai mostrar aqui dentro que a mensagem foi enviada, ou seja, a atividade foi concluída. E por fim, mas não menos importante, nessa tela de visualização dos funis também a gente tem acesso aos filtros, ou seja, nesse momento eu estou vendo só as negociações abertas, que é o comum no dia a dia, mas eu poderia também ver as ganhas, ou incluir ao filtro atual, onde eu vou ver as negociações abertas e as ganhas, ou filtrar apenas esse status para ver só as ganhas. A mesma coisa serve para as negociações perdidas, eu posso filtrar apenas esse status, ou posso incluir todas elas no filtro atual para ter uma visualização geral do projeto, ou seja, tudo que já foi ganho e tudo que já foi perdido na tela. Para remover, é só clicar de novo em retirar do filtro, que essas negociações somem. E eu posso criar outros tipos de filtro. Eu posso criar um filtro específico a partir de vários parâmetros, como, por exemplo, o usuário responsável, o status da negociação, o nível de estagnação, as datas de criação, ganho ou perda, e principalmente campos personalizados. Então, eu poderia, por exemplo, criar um filtro de campos personalizados específicos para as negociações onde meu campo fonte de prospecção, por exemplo, está com o valor Google, para eu ver só as negociações que vieram, por exemplo, de uma campanha do Google. Eu posso tanto filtrar como salvar esse filtro. Se eu clicar em salvar filtro, eu posso colocar o nome dele, como por exemplo o Google, e no momento em que eu salvo, esse filtro aparece não só aqui em cima, na lateral, nos meus filtros que já existem, como também na tela de funil. Você pode ver que agora, além do meu funil exemplo, eu tenho acesso à parte do Google, especificamente para abrir esse funil já com o filtro ativado. E você pode ver que ele já está filtrando, já está mostrando as negociações que só tem a fonte de prospecção do Google. Para eu remover esse filtro, eu posso simplesmente clicar aqui em cima e abrir novamente o funil na parte de abertas, que ele vai mostrar todas as negociações. E se eu quiser remover esse filtro terminantemente, posso clicar em gerenciar filtros aqui em cima e renomear ou excluir esse filtro. E aqui a funcionalidade de filtros é interessante porque você pode deixar filtros pré-determinados para usuários específicos, para operadores específicos, para estágios de negociação específicos, para campos personalizados, enfim, você consegue deixar vários tipos de visualizações diferentes para você ter um controle maior do seu projeto. Vale ressaltar que essa tela de funis ela faz muito mais coisas, mas para você ter um projeto setado, para você começar a operar, tudo que você precisa foi descrito nesse vídeo. Então agora você sabe criar um funil, você sabe alterar um estágio, editar um estágio, atribuir ou não estagnação ao estágio, editar as regras de divisão de negociações por cada usuário do projeto a partir do split de negociações, criar atividades, criar campos personalizados, personalizar os cards das negociações e o principal de tudo, aprender como que você recebe as notificações no WhatsApp a partir de novos leads que caem no seu projeto. Então agora é só configurar essa tela e preparar para receber as novas oportunidades de negócio. Até a próxima!